na gravação. Tá. Eu vou, na verdade, assim, eu vou procurar deixar logado aqui até para, não sei se contar com o quórum, mas talvez eu tenha que sair daqui a pouco. Talvez eu não responda muito, mas deixo conectado para poder, pelo menos, a gente ter uma pessoa a mais, não sei. Não sei qual é o quórum. Não, na verdade, o quórum é a maioria simples dos presentes nas deliberações agora, né? Ô, Júlio, tu conseguiu fazer pelo menos um formulário de presença para o Fabiano preencher antes de sair? O da extensão eu não consegui, da presença ao formulário eu não consegui. Mas no final da reunião, o Teams ele me gera o relatório, daí eu acho que não tem problema, a gente consegue depois enviar para eles a solicitação de assinatura daí dos presentes. Perfeito, obrigado. Ah, é que o Forms eu fiz naquele outro ambiente, né? Exato, ele é uma outra extensão ali que cria o formulário. Não é por esse Forms aqui. Não, mas tranquilo. Mas aí pelo relatório do Teams a gente consegue identificar os Exato, aí participantes. enviamos a lista de presença. Vamos ver se mais a gente entra aqui. Aqui pelo celular nós estamos em quantos? Em pouco? Em quantos nós estamos agora? Nós estamos em 7, sendo 3 do escritório. Ah. Denise, Fabiano, Wilson e Roberto. Sim. Agora, sabe que é muito interessante que as entidades elas têm uma característica tal e qual pessoas, né? Então, nós cuidamos hoje de 18 associações. E é muito interessante que cada uma tem uma personalidade própria, né? E quer seja pela condução de seu presidente, quer seja pelos próprios membros, pela dinâmica da sua atuação, ou N motivos, mas é muito interessante a gente perceber, nós aqui desse lado, perceber as personalidades, né? As características de uma entidade. Ela, até o o Paulo, né, da outra vez, né, não tem, como assim viva, né? Mas eu digo para vocês, é uma entidade viva, porque ela tem uma característica, ela tem uma dinâmica, é muito interessante a análise. E aí, o porquê que a Golden Lagueto, que tem menos problemas que vocês, arrancou com 250 associados, né? E bem, Caramba! 250 associados ela arrancou. Conversar com esses caras, entender o que eles fizeram. É. E que é aquela menina Camila, né? Que tá lá no grupo aquele que eu até te coloquei, Roberto, naquele grupo da federação lá. Sei. E a Camila tem uma dinâmica. Ela é impressionante a capacidade de mobilização que ela tem, né? Mas é muito interessante essa. Depois eu vou procurar ela. Não, tu tens o contato dela naquele grupo federação, acho que eu te coloquei lá. Não, eu anotei o nome dela aqui para depois eu entrar lá no grupo e ela é muito acessível. Nós temos reunião com a Golden Lagueta amanhã, né, Júlia? Isso, amanhã à noite. Amanhã tem reunião com a Golden Lagueta, mas é com a diretoria, não é com a associação, não é com a não é a assembleia, né? Não, é com a diretoria para tratar dos próximos passos. Tá. Nós já temos uma análise, não tem tanto problema, né, Everton? O Maurício está feito o levantamento lá, né? Não dá nem para comparar as realidades, né? Mas exatamente essa questão que o doutor Rafael está trazendo é muito relevante, né? Porque o escritório ele dá o apoio jurídico, mas ele tem até um ponto para poder motivar o crescimento de uma associação, né? Porque na verdade nós estamos aqui para representar vocês e não para fazer um engajamento assim que é mais da própria liderança da associação, né? A nossa parte é jurídica, né? A gente orienta tudo. Então, Não, nem podemos, né? Eu levei uma chamada da OAB, Roberto, porque eu tenho o drone aquele, né? Que eu faço umas filmagens, e tu sabe que eu fiz umas filmagens de umas obras abandonadas que a gente cuida aqui em Porto Alegre,
E aí eu fiz a filmagem do drone e relatei na filmagem do drone o problema do impedimento. E ao final da filmagem eu disse, olha, se você conhece alguém que teve um problema com esse impedimento, então indique a ele o caminho da associação e tal, né? Então eu não estava captando clientela para o escritório, eu estava falando da associação, né? Fomento a associação. Mas levei uma chamada da OAB. O Lagueto é Gramado Parques também. Não, Lagueto é WMA, né? WMP, É né? outra Administradora. administradora. É uma mesma que tem lá em Poços de Caldas também. Desculpa, em Caldas Novas também. Caldas Novas, Goiás. E assim, a Golden Lagueto não teve 1/10 dos problemas de vocês, e vocês não têm metade dos problemas do Gramado Termas e do Buona, assim. É mais ou menos um escalonamento. Mas, por exemplo, lá tem um problema que é o que todos têm, que é a administração do impedimento, né? Todos têm esse problema. Entendi. Inclusive, eu e o Dr. Maurício, nós vamos falar no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, nas comissões de hotelaria e multipropriedade, nós vamos falar sobre isso, sobre a questão das administrações. E semana que vem, Everton, eu acho que eu mandei lá no grupo, né? Eu vou ser moderador num debate de LGPD no Ibradim. Especial, eu vi, ficou muito bom. Show de bola, show de bola. Mostrando a relevância aí, né, do tema e também trazendo um contraponto, né, doutor? Não, na realidade, nós vamos levar os problemas para a reunião, para o debate. Sim. Eu só quero incitar, botar fogo. Que dia que é essa aí? Não, é uma reunião interna da comissão Tá. do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. E ele tem reuniões temáticas, né? Onde ele tem um convidado, e a doutora Cândida vai falar sobre LGPD em empreendimentos hoteleiros, e eu vou ser o moderador da mesa. Entendi. Eu vou ser a gasolina. Não, a gente tá bem. Bom, por nós não vai ter falta de movimento, né? Só que para ter o movimento, para eu poder, nós escritório podermos pedalar, nós temos que ter uma bicicleta, né? Vocês são uma bicicleta, a gente pedala. Esse negócio da LGPD, eu estava vendo até mesmo antes da LGPD, essa divulgação de lista de condôminos é um negócio controverso, tem síndico que não dá mesmo, que já não dava. Tu sabe que tem uma situação que a gente está levantando até na última, porque a gente está estudando muito o tema, né? Sabe que tem uma questão também que é o seguinte, e é uma questão tão básica, e às vezes a questão tão básica nos foge. A LGPD visa regular pessoas físicas e jurídicas. Uhum. Condomínio não é nenhuma delas. Percebeu? Interessante. Além de todas as questões que nós já temos, ainda a cereja do bolo seria esta. Condomínio não é pessoa física nem jurídica. Ela é uma personalidade sui generis. Ou seja, tecnicamente ela não estaria sob o manto da LGPD. Meu amigo, nós vamos abrir o dado. Eu tenho assim, ó, praticamente. Tô pensando aqui. Assim, como é que fala? O preto no branco da lei é isso, né? Na prática que o cara segura e fica com medo de ser responsabilizado na pessoa do síndico, sei lá. Mas não tem, né? Se a lei regula pessoas físicas e jurídicas, ela não aplica, e ela aplica sanções para o caso de pessoas físicas e jurídicas, o condomínio não é nenhuma e nem outra. Uhum. O condomínio
ele não tem essa personalidade jurídica que estaria amparada pela lei. É um dos objetos de estudo, tá? Não é né? O principal objeto de estudo é outro, que é a questão da representatividade, a questão do acesso aos demais condôminos, porque não podemos ter uma privação de conhecimento de quem é condômino com os demais. Tem outros elementos que são muito fortes. Mas quando esse caiu no nosso colo, a gente, meu Deus do céu, que fantástico. E isso eu quero que seja incluído naquele parecer depois, né? Entendi. E vai fazer parte também do debate. A gente vai fazer tudo que puder. Prezados, 19 e 17, podemos dar início à Assembleia, presidente. Bom, boa noite Como a todos. sempre, Roberto, como sempre, a gente precisa escolher no início da Assembleia, antes da leitura da ata, um secretário e um presidente da reunião. Como secretário, sugiro que seja Juliane, que é quem elabora as atas da assessoria. Pode ser? Perfeito. Alguém se opõe? Não? Tranquilo. E como presidente, alguém se apresenta para presidir a reunião? Pode ser você, Posso Roberto? apresentar, sim. Tá. Alguém se opõe ao Roberto ser o presidente? Tranquilo. Então, como sem oposição, fica Juliane como secretário e Roberto Sávio como presidente dessa reunião. Roberto, com a palavra, com a leitura da ata e já a apresentação que você fez aí. Beleza. Bom, boa noite a todos. Então, nós vamos fazer aqui a nossa assembleia da Associação de Proprietários do Gramado BV Resort. Assembleia Geral Ordinária, que teve a primeira chamada às 19 e começando agora às 19h15. Eu estou como presidente em exercício, dado que o presidente eleito, Paulo, renunciou. Temos os conselheiros Joalvo, Daniel e Tiago, e com assessoria jurídica e do escritório Paiva Nunes e Filter. Então, a gente teve a convocação, seguindo o estatuto da associação, foi convocado 15 dias atrás, com a presença somente dos sócios, e todos têm direito à palavra aí. Sempre que tiverem dúvidas, questionamentos, podem levantar a mão e abrir o microfone, podem me interromper, sem problema. Bom, a pauta da nossa conversa de hoje, da nossa assembleia, é uma atualização sobre as ações judiciais, o serviço em andamento, tudo que a gente já começou a fazer com o apoio do escritório. A gente vai deliberar e conversar sobre a continuidade da associação, falar de novo sobre a situação financeira e as opções que a gente tem. Como a gente teve a renúncia do presidente, a gente vai ter que eleger um novo e também eleger um novo conselheiro fiscal, um novo membro do Conselho Fiscal, porque o Daniel, se não me engano, fez o distrato, né, doutor Rafael? A Júlia tem essa informação melhor, mas acho que sim. Isso, exatamente. Ele parece que entrou com o distrato e aí por isso ele pediu para sair da associação. Perfeito. E, no final, assuntos gerais para a gente conversar. Então, sobre as ações judiciais e os serviços em andamento, a gente tem uma lista de solicitações que a gente fez à administradora do nosso empreendimento, a Gramado Partes. Então, a gente pediu a relação dos proprietários, que vai ser útil para a gente acessar toda a base de proprietários e poder, inclusive, divulgar a associação e fazer a nossa associação crescer. Divulgação de balancetes mensais das unidades exploradas pelo pool. A gente quer conhecer mais detalhes de como eles fazem isso, de como eles administram, de como que eles calculam o rateio. Essas informações estão muito obscuras ainda. Então, a gente está pedindo isso para eles. Eu também pedi
via e-mail para o gerente, ainda estamos em conversas. Inclusão da decisão da incorporadora quanto à cláusula mandato e pagamento de condomínio das unidades não comercializadas no regulamento. Eles alegaram que não vão usar a cláusula mandato e que vão pagar condomínio, mas a gente queria oficializar isso. Contrato do condomínio com a administradora, contendo informações de valores e também os valores de aluguel e condomínio cobrados das empresas que estão lá, restaurante, o valet, todo mundo que está prestando o serviço lá, a gente gostaria de ter acesso aos contratos e aos valores, para a gente saber quanto que essas empresas estão pagando para o condomínio, se esse valor é justo, quem são essas empresas, como que isso está ocorrendo. É importante a gente saber tudo do nosso condomínio, né? Orçamento da administração da hotelaria do PUC, maior nível de detalhe. Todas as informações que eles mandam são sempre muito agrupadas, então a gente quer conhecer esses detalhes. Lista de presença de votos da Assembleia e abertura dos votos em cada pauta da Assembleia que aconteceu em janeiro. Foram quase 2.000 votos, foram quase 1.200 votos, são cerca de 1.200 votos. A gente quer saber quem são esses votos, como que eles votaram, porque eles falaram que não usaram o direito, entre aspas, que eles têm de votar pelos ausentes e pelas unidades não vendidas. Então, a gente queria entender o que aconteceu. O metragem da piscina, informação técnica para a gente usar nas nossas causas. Informações de valores pagos de ingresso usados no Snowland e tem um outro parque, né? O Aquapark, se não me engano. A gente quer saber quantos ingressos e quais os valores, lembrando que esses ingressos são pagos pelo condomínio e o Snowland e o Aquapark são parques deles próprios, então a gente quer saber quanto que a gente está pagando nisso aí. Nessa conversa que eu estou tendo com o gerente do hotel, ele já me falou de uma das semanas. Na última semana de junho, foram 269 ingressos no Snowland, a um preço médio de R$105. Ele até me falou das outras semanas, estou com o número aqui agora, e tem uma pequena variação de valor que, de acordo com ele, é por causa do número de criança, esse tipo de coisa. Mas ainda tem algumas inconsistências nos números que ele me passou, que eu estou discutindo com ele ainda. Assim que ele tiver conseguido me explicar, eu mando lá no grupo para todo mundo, para passar para todo mundo também. E a última das solicitações extrajudiciais que a gente fez foi solicitar a Assembleia em ambiente virtual, né? A gente tem a possibilidade de ser representado pela associação, mas virtual é melhor, se cada um quiser participar e se representar. Então, não tem justificativa para não fazer uma assembleia online. Então, são todas essas informações que a gente solicitou para a gente saber como que eles estão administrando o nosso dinheiro, né, o nosso empreendimento, o nosso condomínio, tanto do pool quanto do condomínio. Então, vale para quem comprou para aproveitar, para usar todas as semanas, vale para quem comprou como investimento, então é de interesse de todos. Doutor Rafael, por enquanto a gente fez a solicitação e eles não responderam, né? Essas questões. Everton, tu lembra qual é o prazo da resposta? Se a gente já recebeu a R com retorno? Eles ainda não nos responderam, tá? O AR deve estar chegando, mas o prazo dele já estava vencido, tá? O AR demora um pouquinho mais para chegar. A gente vai dar uma olhada aí. Segunda-feira a gente deve ter a resposta bem certinho. Tá. Beleza. E aí, com isso, Roberto, na negativa ou na ausência de resposta, porque na realidade notificação extrajudicial não é uma obrigatoriedade de resposta, tá? É um dever moral de transparência, de cooperação, mas não há
né? Inclusive, tem algumas empresas que não respondem nenhuma notificação extrajudicial nunca, né? Uhum. Mas ela é uma tentativa administrativa de obter uma informação e com a negativa dela nasce o direito de tentar em juízo a obtenção dessas informações que se diga relevante, né? Então, Sim, que inclusive serve como argumento, né, Flávio? Tentei falar com ele, ele não quis me responder. Né? Exato. E aí, com isso, a gente toma uma decisão de depois tentar essas mesmas informações em juízo, porque a via administrativa restou em glória, né? Perfeito. As nossas ações já foram ajuizadas, a anulatória da deliberação assemblear, mudança da marca e toda, na verdade, toda a assembleia que eles fizeram antes, né? A inibitória da cláusula de mandato, que é o poder de votar pelos ausentes, a gente tem que cancelar isso oficialmente, e anulatória minuta da Convenção 19, que é todas as decisões arbitrárias que eles tomaram quanto à alteração de possibilidade de alugar o pool no paralelo, por exemplo, mudanças nos critérios de cessão, que complicaram a forma de fazer, a decisão deles administrarem sem trazer nenhum outro concorrente deles administrarem tanto o condomínio quanto o pool. Sim, não é nosso objetivo, nossa ideia é administrar o pool e nem um condomínio. A gente só gostaria de ter outras opções, de ter concorrência nisso aí. E outra, que pelo menos outra mudança que eles fizeram, né, que a cobrança de 20%, que seria sobre o faturamento para administrar o pool, eles mudaram para 6% fixo mais variáveis, que chegaram a 70% em uma das semanas. Então, isso tudo foi aprovado nessa convenção de 2019, que a gente quer cancelar ela. Quanto a essa questão, viu, se me permite uma intervenção, tem uma situação nova, né, após a Assembleia, porque na realidade tem essa Assembleia, não, desculpe, perdão, isso aconteceu no Buona e não no DV. No Buona e no Gramado Termas se inaugurou uma terceira versão da convenção. Então, nem a primeira nem a segunda. Aí, na Assembleia, se teve uma terceira versão. No caso de vocês, nós não temos informação ainda da versão definitiva, então a gente está batalhando para aquela mudança em 2019. Mas nos outros houve uma versão definitiva que não é nenhuma, não é nem da primeira nem da alteração, uma terceira versão ainda. Perfeito. Bom, então são essas solicitações que fizemos, são essas as ações e são os motivos foram esses que eu expliquei. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ficar à vontade. Bom, beleza. Então, dando continuidade. Segundo item da nossa pauta é a gente falar sobre a continuidade da nossa associação, né? Essa aqui são algumas informações que a gente até mostrou na reunião de 15 dias atrás, de como que a nossa associação foi criada, né? Então, em dezembro do ano passado, a gente fez uma primeira reunião e diversas pessoas se mostraram interessados em aderir à associação, em criar a associação. A gente acabou começando com 26, em julho a gente tinha 23 e hoje a gente está com 25 associados pagantes. O número está um pouquinho diferente até do que a gente mostrou no dia 13 de agosto, por causa de um delay de atualização de cadastro, mas esses aqui são os números agora fechados em agosto. A gente está com um saldo atual aí de 300 negativo, e a gente tem receitas aí girando em torno de 1.750, né, desses 25 associados.
e despesas fixas girando em torno de 1.800 e vai passar para 2.500, mais ou menos 2.500 a partir de outubro. A nossa previsão é chegar em dezembro aí com um débito de mais ou menos R$4.000. Esses números são números grandes, arredondados para cima. Coloquei um arredondamento para cima aí para facilitar a minha conta e para dar uma gordurinha também. Porque se a gente faz uma conta muito justa com o que a gente tem previsto, a gente sempre tem alguns gastos imprevistos que às vezes pequenos, de R$100, R$200 no mês, um xerox que tem que tirar, uma tarifa que tem que pagar no fórum, um negócio assim. Então, eu fiz esse arranjo. Então, são grandes números arredondados aqui, mas está bem perto da realidade. Bom, dada essa situação, a gente pensou em duas possibilidades para a gente conseguir manter a associação mais alguns meses, até a gente continuar batalhando por novos associados. A gente precisa de novos associados para a associação ser viável financeiramente, para a gente conseguir lutar pelos nossos direitos, brigar com a Gramado Parques. Às vezes a gente precisa de contratar um especialista num determinado assunto, entrar com uma outra causa, e isso tudo tem um custo. Então, e a gente sozinho não vai conseguir fazer isso. A gente só consegue fazer isso se a gente dividir esse valor. Então, a associação precisa de crescer e se manter. Então, nas duas opções, a primeira opção, aliás, antes de falar da opção, a gente tem na associação a ideia de que todos os associados vão pagar o mesmo valor, o mesmo montante. Então, os ajustes que a gente fizer aqui, os novos associados que entrarem, eles podem ter que vão pagar essa mesma diferença, esse mesmo esforço que a gente fizer aqui, quem entrar depois vai fazer também. Então, se a gente fizer um chamado extra, por exemplo, novos associados teriam que pagar esse chamado extra, mesmo se a gente já tiver um superávit. Bom, então na opção 1, a ideia é a gente tem mais ou menos, a maioria dos associados entraram no começo, né, lá cerca de 20 e poucos. Então, para a maioria deles, faltam 14 parcelas. Então, a ideia é a gente adiantar o pagamento dessas parcelas, pagando 2 por mês, e aí o superávit que vai sendo gerado em cada um dos meses vai dar para a gente durar aí, conseguir pagar as contas por mais 10 meses. Então, essa é uma opção, e aí a vantagem é que ela é simples de implementar, ela depende só da gente, de cada um pegar 2 boletos e pagar. Não altera valor, não altera a nossa as regras da associação. E aqui tem uma outra facilidade, que a gente não precisa que os 25 façam esse esforço. Se a gente tiver pelo menos uns 15 conseguindo fazer, e mesmo que os outros 10 às vezes não podem pagar 2 por vez, se continuar pagando a mensalidade normal, a coisa se arranja. Então, esses 15 conseguiriam cobrir, gerar os superávit que a gente precisa, cobrir o déficit e ainda gerar um superávitzinho para a associação rodar. Como desvantagens, deu os 10 meses, se a gente não conseguir novos associados, deu ruim. Aí é o tempo que a gente tem para vingar a associação. E como a gente vai estar antecipando, ou a gente bomba de associados e os novos associados conseguem manter ela depois para a gente continuar no valor de 20 parcelas, ou então depois a gente conversa de novo e aumenta esse número de parcelas e continua pagando aí. Então, essa é a situação da primeira opção. Na opção 2, a ideia é fazer chamadas extras. Eu tinha até falado, eu tinha colocado no grupo hoje mais cedo, para as chamadas extras serem
no final do ano e no meio do ano que vem, mas eu mudei aqui a data para ser esse mês ou em outubro, para a gente antecipar essa chamada extra, porque a gente sabe que vai ter o saldo negativo, né? Não vamos deixar acumular o saldo negativo, a gente faz a chamada extra antes, gera um colchão, e aí a gente consegue pagar até o março, abril do ano que vem, onde a gente coloca ou faz outra chamada extra para durar mais alguns meses aí cobrindo o déficit que talvez a gente tenha. Sempre lembrando, se a gente conseguir trazer mais associados, né, talvez a gente não precise de uma chamada extra lá na frente, então é uma possibilidade. Nesse caso, as nossas contribuições seriam até outubro normalmente. As 20 parcelas vão até mais ou menos outubro. Então, a gente duraria até lá, um pouquinho mais do que o da opção 1. Na opção 2, vantagem que não altera a parcela e a associação, teoricamente, dura mais tempo. Assim, pensando se nós temos que conseguir mais associados, mas pensando que a gente não conseguir, com esses 25, a gente dura um pouco mais. Como desvantagem, a gente tem esses desembolsos mais altos nessa chamada extra, e aí depende de todo mundo. Enquanto no outro, uns 15, se uns 15 conseguirem antecipar todo mês, a gente consegue rodar. Aqui precisa de ser todo mundo, que é a conta aqui, são os 4 mil de débito do final do ano por 25. E aí os novos associados também já entrariam com essa dívida, entre aspas, né? Seriam a contribuição da Assembleia, da associação, passaria de 1.400 para 1.560, e tudo bem que a gente poderia dividir esse valor em várias vezes, mas entraria com essa diferença. Bom, eu gostaria de ouvir vocês que conseguiram entrar, o que vocês acham, qual que vocês preferem. Boa noite, Ivanildo. Ó, minha opção continua sendo a 1, a princípio, cara. Sem dúvida. Adiantar as duas parcelas. Legal. A gente tem gerado aqui até outubro, né? Se eu não me engano, tem setembro e outubro gerado só, né? Eles enviaram, né? Isso. A gente optar por essa opção mesmo, a gente conta com o apoio do escritório para gerar novos boletos. Isso. O pessoal já conseguir pagar dobrado nos próximos. Tranquilo. Da minha parte, ok. Fabrício? Pessoal, boa noite. Eu volto aqui na opção 1 também, conforme eu já tinha sugerido na última reunião, e eu acredito também por um outro fator. Se a gente já lançar agora uma chamada extra, pode afugentar novos associados, novos possíveis associados. Então, a pessoa já sabendo que ela já vai entrar com uma chamada extra, além da mensalidade, pode, de certa forma, assustar a pessoa. Para nós que já estamos aí no barco, vamos dizer assim, né? Ficaria mais viável a opção 1. Boa ponderação. Rafael, você ia fazer um comentário? Não. Então... Mais alguém? Eu gostaria de tirar uma dúvida, tá? Eu não consegui participar das reuniões anteriores, então eu fiquei assim, até por problemas pessoais aqui, eu fiquei um pouco perdida em relação à situação após, né? Porque assim, não teria problema da gente conseguir fazer o pagamento, né, dessas na opção 1, tudo, mas eu quero entender qual que seria, além da questão da associação, se a gente vai conseguir ganhar alguma coisa depois disso. É esse o ponto que eu não tô conseguindo entender qual vai ser o ganho, né, após a gente conseguir fazer o pagamento dessas parcelas.
Certo. Vou te responder da parte administrativa e aí o Dr. Rafael pode falar sobre as ações e expectativas. A nossa ideia, para adiantar, é a gente ganhar tempo para fazer a associação crescer. A ideia é chegar no final desses 10 meses com 40, 50, 60 associados. E aí, com esse número, a associação consegue... a associação tem liquidez, ela consegue pagar as suas contas do mês e esperar pelo resultado das ações e até entrar com novas ações se a gente entender que é necessário. Te respondi? Bom, é que na verdade eu entendi esse ponto, né? Mas eu digo assim, financeiramente, né? Porque a gente tem que ter um atrativo final nisso, né? De conseguir um retorno desses questionamentos que a gente está fazendo. Daí eu acho que de repente o Rafael pode retornar melhor, hein? Denise, obrigado pela pergunta. A grande questão não se visa com a associação diretamente proveito econômico direto, né? Porque as ações visam moralizar a administração, visam organizar buscar uma maneira mais justa de distribuição do pool, e aí tem um ganho indireto rentável e não um ganho direto, tá? Visa anular a alteração da convenção de condomínio, trazendo uma convenção de condomínio melhor para os multiproprietários, que é a anterior e não a atual, e também é um ganho indireto, e esse ganho indireto dessa mudança da convenção traz tantos benefícios na questão da relação com a administração, quanto benefícios até de ordem econômica, mas sempre o ganho não é para o associado, o ganho é para uma coletividade, um ambiente melhor administrativo, um pool melhor, um condomínio melhor, regras mais claras. É isso que visa a associação. A gente vai ter noção, com o trabalho das associações, eu te digo que já houve uma melhoria. Vou te dar alguns exemplos. A associação do Bona, que foi a última que se formou, na associação do Bona, o voto para conselheiros do condomínio foi dado, por conquista desses movimentos todos, somente por multiproprietários. A Gramado Parques não votou para conselheiro do condomínio. Resultado: 2 associados se tornaram conselheiros. Dos 3 conselheiros, 2 são associados. Então, e com isso se tem um pé lá dentro, né? E no Buona se conseguiu uma evolução, que é um regimento para conselheiros, que a gente está analisando. Nós vamos ter uma reunião no sábado, possivelmente. E esse regimento para conselheiros dá direito ao conselheiro de convocar uma assembleia. Então, são conquistas que vão sendo feitas aos poucos nos empreendimentos e que vão melhorando a vida de vocês no empreendimento. E esse é o objetivo da associação, melhorar aquilo que vocês têm. E o Roberto, no começo da reunião, falou muito bem na questão do pool, né? O que são as despesas indiretas? Como a gente ter melhor controle sobre as despesas indiretas? Lembrando que vocês são cotistas de uma SCP, que é o pool, e você, como cotista, você não opina em nada, né? Então, é isso que a associação visa regular ou controlar ou até mesmo moralizar. Então, Desculpa, doutor Rafael. Não se pode prometer ao associado ganho direto, porque esse não é o objetivo, tá? Se eu entendi mal a pergunta, me perdoe, mas não se pretende investir em associação para ter o retorno direto. O retorno é todo coletivo, é todo para um melhor empreendimento, uma melhor administração. E aí, dando um exemplo bem prático e bem direto, esse do pool, acho que é o melhor deles, e que foi vendido para a gente como custo de administração do pool sendo de 20% fixo e pronto,
Eles fizeram, na convenção de condomínio, na Assembleia, aprovaram uma mudança para 6% fixo, e todo mundo achou, não, estão cobrando mais barato, só que tiraram de dentro da cobrança os custos variáveis. Então, numa das semanas, chegou a ter despesa de 70% do faturamento daquela semana do pool. Se a gente consegue reverter isso via associação, isso acaba... É o retorno indireto que o Dr. Rafael citou. Esse eu acho que é o mais prático e pragmático de citar esse retorno indireto. Não, ok, eu entendi bem qual que é o ponto agora. Obrigado, Denise. Qualquer outra dúvida, podem falar. Fabrício. Pessoal, desculpa aí, só queria fazer mais uma intervenção e até um esclarecimento de uma dúvida. Eu acho que já ficou bem claro para todo mundo aí que nós não vamos ter ganhos diretos, né, individuais, porque as ações individuais que têm esse objetivo, né, doutor Rafael? Perfeito. Mas essas questões, como um todo, né, que atinge a todo mundo, acho que ficou bem claro. Só que a gente tem que lembrar também que a associação, ela tem assessoria do escritório do doutor Rafael, e as ações individuais também, elas servirão como base para a gente ter novos associados. Por que eu estou falando isso? A gente sabendo que o próprio escritório ele está dando para a gente a condição de entrar com a ação coletiva e as individuais com aquele desconto que o Dr. Rafael, o escritório, ofereceu, eu acredito que parte do ceticismo das pessoas que só acreditam vendo, né, alguma coisa acontecer, pode acontecer dentro dessa sobrevida que a gente está tentando com a associação, né, com essa antecipação de parcelas. E, embora não seja realmente o objetivo agora de ganhos individuais, né, porque as ações individuais são para isso, quando acontecerem também os ganhos individuais com as ações que foram propostas por cada um de nós, eu acredito que isso pode servir de exemplo e de base também para a gente buscar novos associados. Acho que esse que é o objetivo da sobrevida que a gente está tentando. Eu entendi corretamente aí, Roberto, doutor? Também tem isso. Eu só gostaria de fazer uma contextualização, Fabrício, na tua fala, que é perfeita, mas só uma contextualização, tá? O escritório não ofereceu desconto, foi negociado com a diretoria que fez uma proposta para o escritório, um pedido para o escritório, se poderia ter alguma negociação diferenciada, e isso foi negociado a pedido da diretoria. Só essa contextualização, tá? Sem problema, excelente. Obrigado. Só se esse vídeo cair na OAB, só para deixar claro que foi a diretoria que... Só me perdoa, doutor, porque, né, o objetivo aqui foi só esclarecer mesmo. Não, mas só contextualizando. Essa diretoria, ela pediu ao escritório que fizesse um tratamento diferenciado para os associados, e a gente conseguiu chegar num valor adequado e beleza, tá? E tá dando certo. E sim, é interessante até nessa questão das ações, porque acaba que o Daniel, por exemplo, entrou na associação e acabou abandonando o barco, dizendo não quero mais e tal. E isso acontece, viu? Esse movimento, veja, começou com 26, está com 25. Mas a saída do Daniel não foi do 26 para o 25, porque saiu o Daniel, mas entrou mais gente, saiu mais gente também. A Associação do Gramado Termas começou com 26, chegou a 85 e já teve mais de 130 associados que passaram pela associação. Mas ela se mantém com 88, 85 associados, e a gente também lá visa quebrar a LGPD e ir mais adiante. Mas muito boas suas colocações também, Fabrício. É importante que a associação, com base no acesso a informações e no estudo mais analítico que ela faz, porque ela contrata um escritório que é especializado no tema e no empreendimento, ela acaba também propiciando aos seus associados um atendimento melhor, diferenciado, do que de um advogado generalista que não conhece o caso. Então, ela está, sim, ao ter esse trabalho de assessoria mensal, tendo a oportunidade de acesso a um escritório diferenciado. Só para a gente abrir um parênteses aqui, só em termos de resultado que nós estamos tendo nos processos, e esperamos ter também no BV, a nossa tese inaugurada pelo nosso escritório,
No caso das rescisões de contrato, de devolução integral dos valores pagos e com multa, que é o único escritório que faz esse pedido, no tribunal já foi aceito, né? E a Gramado Termas, a Gramado Parques, ela faz de tudo para a ação não chegar no tribunal. E teve um cliente que não aceitou fazer acordo com eles e quis levar para o tribunal, e efetivamente a gente conseguiu no tribunal confirmar que as ilegalidades do empreendimento. E, tendo ilegalidade no empreendimento nas rescisões, o mesmo se espelha para as ações indenizatórias. Tá? Ô, Roberto, eu gostaria só de fazer uma pergunta aí, desculpa interromper novamente aí. É o seguinte, pelo que eu entendi, essa sobrevida que a gente está tentando aí para a associação, se for votada, por exemplo, a opção 1, né, que antecipa a duplicidade de mensalidades ao invés de individuais, a sobrevida de 10 meses que você falou, eu entendi corretamente? Isso. Então, aí puxando um pouco da reunião passada, né, eu me recordo que o escritório deixou claro que, como tem andado rápido, pode ser que dentro de 1 ano a gente já consiga algum resultado. Então, eu acredito que essa sobrevida seja importante, porque acho que vai bater justamente próximo disso aí, da sobrevida da associação, com algum resultado das ações, correto, doutor? Correto, porque quanto antes tivermos o resultado nas ações, tanto individual quanto coletiva, melhor o fomento da associação e, por certo, o melhor atratividade aí de associados, vendo que tem aqui um ambiente bom para a defesa dos seus direitos. E a gente visa, viu, o Fabrício, né? Fabrício. Sim. A gente visa, Fabrício, e isso é uma das bandeiras novas aí das associações, não é só da de vocês, que ter acesso aos demais condôminos para que as bandeiras da associação, para que o conhecimento que vocês têm alcance os ignorantes, né, na concepção da palavra que ignora, os ignorantes que não sabem nada do que está acontecendo. E num extrato de 250 ter 20 associados, num extrato de 2.000, que a gente não tenha 10%, que tenha 5%, né? E a gente chegue a um número de 100 associados de 2.000, vai ser muito interessante para vocês, porque aí vocês têm uma estrutura plenamente sustentável, financeiramente confortável, tudo certinho. Com uma boa representatividade também. Uma melhor representatividade, com certeza. Sério, e só mais uma pergunta, doutor Rafael. Em relação àquela gratuidade da justiça que a gente está pedindo pela associação, o senhor tem alguma informação? Eu não sei se eu cheguei atrasado, se já foi falado, até peço desculpas. Não, nós estamos combatendo ela e nós temos na associação BV, por conta de uma decisão, né, de não contratação de software jurídico, acaba que nós não temos os mesmos relatórios gerenciais que nós temos nas outras associações. Nós só temos uma planilha Excel que pode simplesmente ser manipulada a qualquer momento. E o judiciário no BV não nos deu gratuidade no primeiro grau e nós vamos recorrer ao tribunal agora. Tá? E até eu pediria algum apoio complementar do Dr. Everton, que está mais em cima desse tema. Está no mudo, Dr. Everton. Desculpa. Esse software realmente ele é fundamental para a questão de prova, né? É questão de, como disse o Dr. Rafael, de numa planilha Excel essa questão financeira não ficar devidamente caracterizada, né? Agora não temos tempo hábil para fazer essa contratação nesse momento, né? Para a gente tentar regularizar. Mas vamos fazer o agravo pedindo esse efeito suspensivo que a gente chama, né, no sentido de haver o deferimento e, para tanto, vamos usar a analogia de outras associações em similaridade que temos aí, a de vocês, né? E aí, só para dar conseguimos gratuidade para todas, né, Everton? Todas. E aí, só para dar conseguir justificar para os associados, esse software foi um dos que a gente não contratou porque os 20 associados não seriam suficientes para pagar, já não é suficiente para pagar os custos que a gente tem hoje. Então,
a gente cortou onde a gente conseguia, e o software foi uma das economias que a gente acabou precisando de fazer. Só deixando uma manifestação de que a planilha que a associação usa é fantástica, né? Planilha que eu acho que foi inaugurada lá e configurada pelo Paulo, inclusive, né, Roberto? Isso. A planilha é fantástica, ela tem o controle, você lança, tudo bonito, tudo tranquilo. Mas, infelizmente, ela no judiciário ela não foi um elemento forte nosso. Qual é o problema de não ter a gratuidade de justiça? É que hoje nós temos uma condição de ações que não tem conteúdo econômico, então as custas vão ser lá 400, 500 reais, isso é o menor dos nossos problemas. Mas se nós tivermos uma ação com conteúdo econômico, como nós temos no Gramado Termas, nós temos uma ação com conteúdo econômico de 16 milhões de reais, aí as custas ficariam em 39, 40 mil reais. Aí fica difícil de inaugurar uma ação, né? Por conta do caixa da associação. Então é importante a gente lutar e conseguir, né? Se tudo der certo, conseguir a gratuidade para a associação. Mas, em especial, vocês podem contar com o apoio integral do escritório, que vai, inclusive, fazer uma sustentação oral, vai fazer reuniões com os desembargadores, nesse caso em específico, né, mesmo que seja uma decisão de agravo, né, para a gente tentar reverter isso em favor da associação. Beleza. Perfeito, eu agradeço aí, e só entendo que acho que é importantíssimo a gente conseguir isso aí, até porque essa sobrevida já é para a gente buscar novos associados, reduzir despesas que possam vir futuramente aí. Se vier mais essa aí, é um complicador, né? Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Disponha, estamos aí para servir. Então, eu acho que todo mundo que se manifestou, inclusive todo mundo que se manifestou, estou olhando aqui, que são 4 monitores, tem um aqui e um de cada lado. Então, aqui está no grupo do WhatsApp, lá todo mundo que se manifestou lá também, e até o que a gente já conversou na reunião do dia 13 de agosto, pela opção 1. E então a gente vai antecipar aí, todo mundo que puder, pelo menos 2 parcelas em cada mês, para a gente conseguir pagar as contas do mês e ter o superávit para durar mais alguns meses aí, enquanto a gente faz a associação crescer. Doutor Rafael, precisa de alguma... para ter um martelo, para ficar registrado? Alguma coisa oficial? Como a gente tem poucos participantes, eu até fica mais simples colocar ali no chat, né? Só coloca a opção 1 ou opção 2 ali no chat, que aí a gente já registra o voto por ali mesmo. Ok. Deixa eu votar também. Ó, o Roberto botou opção 1, fica voto aberto. Aí os demais, se puder só colocar a opção 1 ou opção 2 ali no chat, são poucos participantes, é fácil fazer esse controle. Se fossem bastante, aí a gente abriria um formulário específico. Legal. Eu posso seguir enquanto Pode o pessoal seguir. vai... O pessoal vai votando e você segue aí, por favor. Bacana. Bom, próximo item da pauta, a gente precisa de eleger um novo presidente e um novo membro do Conselho Fiscal. De novo, ajuda com parte oficial. Doutor Rafael, preciso de anunciar alguma coisa? A gente... Nós temos o vice-presidente, que é o Roberto, que está aqui presidindo essa reunião, e se prontificou, caso não tenha outro candidato, a poder assumir a vaga de presidente. E temos também o candidato, o Tiago, que é o conselheiro atual, que se dispôs, caso haja então a vacância da vice-presidência, ele se dispõe a assumir. E na vacância, então, de 2 conselheiros, que seriam o Daniel e o Tiago,
Como é que é o nome do nosso associado que se manifestou lá? Foi o Fabiano. Fabrício? Foi o Fabrício, né? Fabrício Medeiros, parece, não? Foi? Qual a dúvida? Eu acho que no início, quando foi comentado o assunto, foi com o associado Fabiano. Fabiano. Isso. Foi o Fabiano. E aí o Fabiano se manifestou também favorável a participar do conselho, se fosse necessário, e só se verificando dentro dos presentes se tem mais algum candidato aí a ocupar algumas das vagas para que a gente possa ter uma eleição. Se não tiver mais candidatos a presidente nem vice-presidente e somente conselheiros, 2 conselheiros, nós temos o Fabiano, só precisaríamos de mais um, Roberto. Se tiver mais 2, aí nós temos uma eleição. Então, alguém se candidata a qualquer um dos cargos, inclusive presidente, vice-presidente e conselho. Só para tranquilizar também, o papel do conselho é verificar as coisas que o presidente e o vice-presidente, principalmente, né, fazem administrativamente. Não tem tarefa de dia a dia ou nem de semana a semana. É mais ou menos para fazer o que a gente quer fazer com a Gramado Parques, fazer com a gente. Ver se a gente não está fazendo nada de errado. E a gente conversa de vez em quando, troca algumas ideias, faz parte para ajudar nisso aí, não é muito trabalho. Bom, alguém se candidata? Fabrício, o que você acha da ideia? Então, Roberto, eu prefiro dar um suporte aí de outra forma. Por enquanto, eu não quero, de repente, atrapalhar o bom andamento que vocês estão dando aí, não. Quem sabe mais para frente, mas eu agradeço a indicação aí. Fabiano está chegando aqui, acho que ele tinha caído da conexão, né? Então, só aproveito aqui a deixa para avisá-los. Denise, o que você acha de ser conselheira? Não, também não. Muito obrigada pelo convite. Não, meu tempo é bem corrido aqui. Não consigo participar. Já tem muitas reuniões aí que acabei perdendo. Tá bem complicado aqui, com vários assuntos particulares e profissionais aqui que estão me comendo tempo. Tranquilo, obrigado. Não há, o cargo de conselheiro, mesmo ele ficando vacante, tendo os 2 conselheiros, a gente não tendo o terceiro, a gente não tem o voto de Minerva, né? Mas não fica inoperante a associação sem os conselheiros, tá? A gente pode, até pelo pouco quórum de hoje, a gente pode, inclusive, deixar para um segundo momento e ver alguns dos não participantes de hoje que queiram se candidatar, e aí a gente pode resolver isso também no segundo momento, porque o quórum hoje está muito pequeno, muito baixo, né, Roberto? Então, beleza. Então, fica eleito, então, eu entrego a faixa para mim mesmo, fica eu eleito como presidente, então, da associação, e o Tiago Silveira, que era... Dá licença, só uma questão de ordem, então, só botar as pessoas a fazer a votação, né, efetiva, né, no que está sendo proposto, só acho que botar sim no chat, doutor Rafael. Na verdade, a gente pode fazer por aclamação. Pode ser aclamação? Né? Só se alguém se opõe, se manifesta, se não é por aclamação. Perfeito. Tá? Mas obrigado pela lembrança. Então, Roberto, fica aí Roberto Sávio como presidente, Tiago Silveira como vice-presidente e o Fabiano assumindo uma das vagas de conselheiro, e com a saída do Daniel e do Tiago, ficando só o Joalvo e o Fabiano como conselheiros, né? Alguém Beleza. Se opõe, né? Pode inclusive abrir o microfone, alguém se opõe a
a esses candidatos? Ó, temos temos uma manifestação. Uma criança foi beliscada aí na reunião. Então, gente, eu estou tentando reconectar aqui agora, Fabiano falando. Não, já vi que sobrou para mim, então eu queria deixar o recado aí para o Fabrício se coçar aí, né, Fabrício? Quem sabe? Ô, Fabiano, eu te agradeço a indicação, cara, mas da mesma forma que a colega falou aí, eu tô com problemas pessoais aqui para resolver e eu trabalho também numa unidade prisional, então nem sempre eu vou estar disponível para participar, então, pela questão de uso de aparelho telefônico, então para mim é complicado nesse sentido também, sabe? Mas eu agradeço mais uma vez. Tranquilo, vamos fazer sim. Fabiano, pode ficar tranquilo que depois a gente conversa com você, te explico direitinho, você vai ver que é tranquilo. E aí eu converso com o Fabrício também, ou na próxima reunião a gente tenta trazer outro para o conselho, como o Dr. Rafael falou, mas é bem tranquilo, você vai ver que não dá trabalho, não. Tá, colocamos, então, com isso, sem nenhuma manifestação contrária, então, por aclamação, eleitos os candidatos. E o Fabiano, então, vai receber orientações lá, tá, Fabiano? Com a Juliane, vai assumir contigo, te incluir no grupo da diretoria do conselho e pegar demais informações que a gente precisa para levar registro, ok? Tá certo, ok. O meu tempo é bastante escasso também, a situação acho que muito parecida com a de todos, mas eu entendo a importância, a gente está tentando essa sobrevida aí que vai ser essencial para todo mundo, né? Então, vamos ver se a gente consegue colaborar, tá? Então, da maneira que for possível, né? Algumas vezes vai ser bastante difícil, né? O tempo, mas a gente conversa. Obrigado. Fica tranquilo, obrigado pela sua voluntariedade aí. Pode seguir, Roberto. Bom, os nossos assuntos a serem discutidos hoje eram esses. A palavra está aberta para comentários finais, para assuntos gerais, dúvidas. Bom. Só queria deixar uma manifestação que eu venho fazendo, né, o Roberto, em nível de diretoria e conselho, em especial nível de diretoria, mas que o escritório jurídico vai ajudá-los no que for preciso. Não vai ser problemas econômicos que vão prejudicar o trabalho de vocês. Nós já nos manifestamos nesse sentido, no sentido de patrocinar a associação no que for necessário, né? Alguma despesa que não tiver caixa, nós vamos também estar sempre apoiando e numa luta aí que é nossa também, tá? Então, fiquem tranquilos, não vai ser questão financeira ou qualquer outra situação que vai nos atrapalhar nessa luta, tá? Contem conosco, a associação ela só morre se os associados quiserem que ela morra, tá? Se depender de nós, né, Everton, a gente vai estar com aqueles negócio de choque, assim, sabe, de estamos juntos, né? É uma batalha, como nós temos dito aqui, sempre de Davi contra Golias, né? E a associação aí está exercendo seu papel de cidadania para não tomar toda essa injustiça na paleta, e é só se organizando mesmo que é possível vencer. Né? Isso aí. Legal, muito agradeço. Desde o começo das associações, o escritório tem ajudado bastante mesmo, entendido nossa situação. Vamos para cima, vamos manter a associação. Pessoal, me coloca à total disposição para tirar dúvida de qualquer coisa da associação, do empreendimento, qualquer coisa. Então, fiquem à vontade de falar comigo, estou nos grupos. E aí é isso. Juliane, depois, quando tiver o link da reunião, da gravação, disponibiliza no grupo, fazendo favor. Pode deixar. Amanhã mesmo a gente já faz o download, tá? E aí a gente disponibiliza aos associados. Bacana. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos, pelo tempo de todos. Boa noite, a gente vai se falando, então.
Juliane, pode registrar, então, o encerramento da reunião como 20 horas e 10 minutos. Perfeito. Obrigado a todos, obrigado, presidente, obrigado a todos, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado, Rafael, doutor Everton, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.